Tudo bem, gente? A graça e a paz a todos. Muito boa noite. Pessoal, vou pedir, por favor, para você, nós vamos ler dois textos, tá, inicialmente. O primeiro está lá em Deuteronômio 26. Nós estamos aí ao longo desse mês, tá, numa jornada, ao longo desses 4 domingos, aí aconteceu, tá, alguns momentos aqui de manhã, né, onde a gente estava falando um pouquinho sobre a mão forte do Senhor, o seu braço poderoso, os feitos notáveis de Deus. Algumas versões vão falar sobre os seus atos temíveis ao longo da história, sinais e maravilhas. E nós conversamos bastante aí, né? Desde a abertura do Mar Vermelho. Esse aqui é o nosso texto base, tá? Que a gente vem trabalhando ao longo desses 4 domingos. E hoje eu gostaria de finalizar, né, essa maratona aí, falando, na verdade, sobre o feito mais notável. Tá, o ato mais temível de Deus, dividiu a história da humanidade. Nós cantamos muito nessa noite a respeito disso. Eu não tenho tempo, tá, gente? A gente gastou aí pelo menos umas 5, 6 horas, talvez, falando, né, de alguns aspectos ao longo desses 4 domingos. Então, de repente você caiu de paraquedas, você vai conseguir pegar aí esse feito mais notável, tá bom? Mas nós usamos como texto base aí Deuteronômio 26, e eu quero falar hoje de uma maneira um pouquinho mais genérica também, sobre esse Deus invencível. Nós servimos a um Deus que é vitorioso, Ele é invencível. Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Tudo aquilo que Deus entrou, Ele fez acontecer. E eu quero trabalhar um pouquinho nessa 5ª mensagem, tá, dentro dessa série, falando um pouquinho sobre isso daí, sobre esse Deus invencível e as consequências de servirmos a um Deus invencível, servirmos a um Deus vitorioso. O texto básico que a gente tem lido aí, né, o pessoal que tem acompanhado já está até enjoado de ler ele, mas, por favor, eu quero lê-lo mais uma vez, tá bom, gente? Diz assim, ó, Deuteronômio 26, 6: Quando os egípcios nos oprimiram e nos humilharam, sujeitando-nos à escravidão, nós clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados, e o Senhor ouviu os nossos clamores. Ele viu as nossas dificuldades, o nosso trabalho árduo e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos libertou do Egito. E aí o tema que nós trabalhamos, e vamos finalizar essa noite, tá? Como é que Deus nos libertou do Egito? Com mão forte, braço poderoso, atos temíveis, tá? Talvez a sua versão esteja como feitos notórios ou feitos temíveis, sinais e maravilhas. A gente tem dito que viver milagres, né, e ver essas coisas sobrenaturais da parte de Deus. A gente falou sobre o ministério dos anjos, né, em um dos domingos aqui. Anjo fechando boca de leão faminto, anjo estando dentro de fornalha acesa 7 vezes mais, e o fogo não tinha poder sobre aqueles 3 meninos, né, lá na Babilônia. Nós vimos anjos descendo dos céus e matando 185.000 soldados assírios, né, numa dada ocasião. Nós vimos a própria mão do Senhor abrindo o Mar Vermelho. Nós vimos que quando Josué resolveu perseguir os inimigos, né, o Senhor resolveu parar o sol e a lua, né, provavelmente o movimento de rotação da terra, Deus segurou, né, a ponto de que ficou um dia o sol parado e a lua, a fim de que Josué alcançasse esses inimigos. Davi fala muito sobre isso no Salmo 18, né, sobre perseguir os inimigos, como o Senhor capacitou ele de maneira sobrenatural para vencer muitas batalhas, a ponto dele declarar que com o Senhor ele poderia vencer qualquer exército, independente de número e força. Com o Senhor ele poderia saltar qualquer muralha. A muralha fala de elementos de defesa desses exércitos. Ou seja, Davi conhecia o Deus que ele servia e sabia que estava apto a, em Deus, fazer de fato proezas, coisas maravilhosas. E em meio a esse caos que o povo no Egito estava, né, humilhação, trabalho escravo, gente, né, a minha versão que fala de um trabalho árduo, eles resolveram clamar a Deus, orar ao Deus dos céus. E eu acho importante isso, quando a gente fala em viver milagres, a gente está falando de momentos difíceis. Eu até comentei aqui uma das manhãs, que muitas vezes as pessoas perguntam: quer viver milagres? Depende. Né? Se tudo está satisfatoriamente aceitável, né? Problema todo mundo tem, gente. Né? As aflições do dia a dia. Mas se está caminhando, vamos continuar caminhando. Porque manifestações sobrenaturais, elas são sobrenaturais, elas são extraordinárias, elas são fora do comum. Elas vêm para solucionar ou para abrir caminhos em deserto, né, de coisas que não são solucionáveis no reino natural, no reino dos homens.
Hoje nós terminamos conversando, porque muita gente fala, não, esses atos temíveis de Deus está restrito à primeira aliança, ao Velho Testamento, o que eu não concordo. A palavra de Deus vai nos mostrar no livro de Atos, que a gente tem como Atos dos Apóstolos, mas poderia muito bem ser os atos do próprio Espírito Santo, manifestação de anjos, libertando Pedro da cadeia, libertando os discípulos em outra situação da cadeia, libertando Paulo e Silas da cadeia, correntes caindo, mesmo diante de naufrágio, de uma picada de uma serpente, Paulo não morre naquela ilha de Malta. Então, você vê manifestações sobrenaturais em meio a circunstâncias difíceis. E isso é milagres, quando a gente está em situações extremamente difíceis, situações extremamente complexas, situações talvez que o nosso braço não possa resolver, em que a gente não possa ir lá e trabalhar, o Senhor então intervém em meio a um clamor. É nesse aspecto que a gente tem falado sobre esses atos temíveis do Senhor. E Deus é vitorioso. Eu quero ler alguns textos com vocês para tentar resumir, e a gente fechando os pontos aqui. O Salmo 66, por favor. Eu vou ler aqui 2 salmos, ou parte de 2 salmos, gente, que falam um pouquinho sobre esse Deus vitorioso, esse Deus invencível. Tudo que Deus resolveu botar a mão, ou quando Deus olhou e falou assim, eu vou fazer acontecer. Deus fez acontecer. O Salmo 66 é um cântico que fala sobre esse Deus vitorioso. Eu vou ler alguns versículos, a partir do 1 diz assim, aclamem a Deus, todos os habitantes da terra, cantem a glória de seu nome, anunciem ao mundo quão glorioso Ele é. E talvez a gente se pergunte, mas por que eu deveria fazer isso? Por que louvar ao Senhor? Por que falar a respeito da sua glória? E o salmista explica isso no decorrer do texto. Ele diz assim, digam a Deus como são notáveis os teus feitos. Nós não servimos a um Deus de museu, gente. Nosso Deus não é um Deus histórico, simplesmente. Ele agiu, está agindo e vai agir até o final da história. O texto ainda diz, teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo que há na terra te adorará, cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis Ele realiza em favor das pessoas. Abriu um caminho seco pelo meio do mar, aqui ele está relembrando, coisa que a gente já conversou. E seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele, com seu grande poder Ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações. Que nenhum rebelde se levante contra Ele. Que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a Ele em alta voz. A nossa vida, Senhor, está em Tuas mãos, Ele não permite que nossos pés tropecem. Tu nos puseste à prova, ó Deus. O Senhor nos purificou como a prata. Tu nos prendeste em Tua armadilha e colocaste sobre as nossas costas o fardo da opressão. Ou seja, Deus permitiu o povo passar por aquelas coisas no Egito. Por quê? O verso 12 ainda diz, permitiste que os inimigos nos pisoteassem, passamos pelo fogo, pela água, mas Tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Deus às vezes tem processos, precisam trabalhar na nossa vida. Então Ele vai nos refinar no fogo, gente, seja a prata, seja o ouro. Deus vai nos refinar. E muitas vezes Deus transforma, Deus tem essa habilidade maravilhosa de transformar cinza em beleza, de botar ordem em caos. E é nesses momentos de caos, de que nós estamos precisando de restauração, que nós estamos precisando de algo realmente sobrenatural na nossa vida. O Senhor, Ele vem de maneira maravilhosa e realiza esses grandes feitos. Eu não posso crer que Deus cessou as suas maravilhas, cessou os seus dons, a operação de milagres, como diz lá que é um dos dons. Eu não posso crer nisso, porque eu vejo o Senhor Jesus dizendo aos discípulos, vão, façam discípulos e sinais vão acompanhar vocês. E quando eu leio Atos, eu vejo os apóstolos indo, fazendo discípulos e sinais os acompanhando. E isso tem percorrido ao longo da igreja, de geração em geração, pelos séculos dos séculos. O Salmo 44 ainda, se você voltar um pouquinho aí sua Bíblia, ele diz o seguinte, falando a respeito desse Deus vitorioso. Verso 1 fala assim, ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, os nossos antepassados nos contaram, tudo que o Senhor fez em seus dias, há muito tempo atrás. Com teu poder o Senhor expulsou as nações, e estabeleceste teu povo na terra. O Senhor esmagou os povos inimigos e libertou os nossos antepassados. O salmista está cantando sobre as maravilhas, que saíram do Egito e entraram numa terra prometida. Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra,
Não foi pela força de seus braços que alcançaram a vitória, mas foi pela tua mão direita e pelo teu braço forte, pela luz intensa do teu rosto, foi por causa do teu amor por eles. O texto ainda continua dizendo no verso 4, né? Tu és o meu rei e meu Deus. O Senhor é quem decreta a vitória para Israel. Com teu poder nós afastamos nossos inimigos. Em teu nome nós pisoteamos os nossos adversários. Eu não confio em meu arco, eu não conto com a minha espada para me salvar. Tu nos concedes vitória sobre os nossos inimigos e envergonhas os que nos odeiam. Ó Deus, o dia todo te damos glória e louvamos teu nome para sempre. Se você ainda for em Isaías, pedir um pouquinho da sua paciência, tá? Isaías 44, falando desse Deus vitorioso, dos seus grandes feitos. O salmista está dizendo assim, olha, eu não confio em mim, tem coisas que eu preciso fazer, pegar no meu arco, pegar na minha espada e ir para a guerra, mas eu não confio na força do meu próprio braço. Eu sei que é as proezas que nós conquistamos, adentrando a terra prometida, foi porque o Senhor nos habilitou para isso, foi por causa da sua mão forte e do seu braço poderoso, foi com feitos notórios que o Senhor nos introduziu a um lugar que manava leite e mel. Ele está reconhecendo isso. Isaías, numa outra pegada, ele vai reconhecer esse Deus vitorioso, essa grandeza de Deus, essa invencibilidade do Senhor, e diz o seguinte no verso 6 de Isaías 44, tá? Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Aqui é o próprio Deus falando pela boca de Isaías, tá? Eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. E aí Deus pergunta, né? Eu acho impressionante essa afirmação, quem é semelhante a mim? E a continuação do versículo diz assim, que se apresente à minha frente. Sejam homens sobre a superfície da terra, sejam anjos e potestades angelicais no segundo ou terceiro céu, sejam demônios no submundo, não importa. Há alguém semelhante a mim? O Senhor está dizendo, se alguém se acha semelhante a mim, que se apresente diante da minha presença, para a gente poder resolver essa questão. E é óbvio que ninguém se apresenta. O texto ainda continua dizendo, que faça o que eu fiz desde os tempos antigos. Se há um Deus semelhante ao Senhor, ao Criador, que faça o que eu fiz, que abra o mar de novo. Que faça promessas a um homem chamado Abraão, tire ele, mostre para ele as estrelas do céu, a areia do mar, e fale sobre a terra que ele vai entrar e a descendência que ele vai ter. E faça isso com feitos notórios. Faça isso abalando o céu, lua, o mar, as estrelas. Faça isso vencendo todos os inimigos. Eu quero ver se existe alguém semelhante a mim, o Senhor está dizendo nesse texto. Né? Faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando eu estabeleci um povo e anunciei o seu futuro. Não tremam e não tenham medo. Acaso não lhes anunciei meus propósitos há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há nenhuma outra rocha. Não há nenhuma sequer. O Deus que nós servimos, gente, é esse Deus invencível. Às vezes nos falta fé, a nossa fé é pequena, para simplesmente nós nos debruçarmos no colo desse Deus. Para a gente simplesmente acreditar nessa mão forte, nesse braço poderoso, e dizer, Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor, eu confio demais no Senhor. Pode fazer, Senhor, eu morro para mim mesmo e eu me entrego ao Senhor. Falta-nos fé, talvez, para uma atitude como essa, em muitas situações, devido a muitas adversidades e fatores, às vezes, que estão envolvidos em circunstâncias. Mas o fato é que nós precisamos entender que o Deus que nós servimos, gente, Ele é invencível. Ele não falhou, Ele não falha, Ele não falhará. Essa é uma verdade que nós precisamos entender, porque isso talvez nos leve a subir alguns degraus na questão de nós entendermos que o nosso Deus é um Deus vitorioso. Que quando eu coloco a minha vida diante do altar dEle, ou diante das mãos dEle, no colo dEle, nos braços dEle, Ele vai me conduzir a esse lugar que glorifica o próprio nome dEle. Não é muitas vezes o lugar que eu quero ir. Paulo dá a entender em alguns textos que ele tentou ir para a esquerda, Deus mandou para a direita. Quando ele tentou ir para a direita, Deus mandou para a esquerda. Ele esbofeteava o próprio corpo, talvez devido a alguns desejos. Ele precisava morrer para aquilo. Orou 3 vezes para que um espinho na carne pudesse ser curado. Mas Deus disse, Paulo, não é esse o caminho. A minha graça te basta. O meu poder ele vai ser aperfeiçoado nessa sua fraqueza. Então vai ficar aí. Não era da maneira que Paulo queria, mas era da maneira que o Senhor queria. E nós precisamos entender que Deus é um Deus invencível, gente. O Deus ao nosso qual servimos, Ele é vitorioso. E a nossa vida não vai ser um fracasso se nós entregarmos a nossa vida na mão do Senhor.
Mas teve um momento na história, esse é o ponto dessa mensagem, tá? Que eu gosto de pensar que Deus resolveu arregaçar, né, o seu manto, pegou ali o seu... E ele resolveu demonstrar toda a força que ele tinha. Isso não foi abrindo o mar, apesar de ser uma coisa que deve ter, para nós homens, né, exigia ou exige, né, se é que alguém consegue fazer isso, uma grande habilidade, grande força. Não foi parando o sol, não foi nada dessas coisas extraordinárias que a gente lê na Bíblia. E que são fantásticas, e que a gente viu muitas verdades ao longo desse mês sobre elas. Mas Deus resolveu arregaçar ali a manga dele e falou assim: eu vou mostrar agora, eu vou fazer força, eu vou mostrar a totalidade do poder do meu braço. Eu vou mostrar à humanidade o meu feito mais notório de todos. Ele vai impactar o reino dos homens, ele vai impactar o reino espiritual, ele vai dividir a história. Eu quero ler com vocês, por favor, Mateus 27, sobre esse Deus vitorioso. Nós estamos dentro disso, tá bom? Atos temíveis, sinais e maravilhas, mão forte, braço poderoso. Quando o Senhor resolveu fazer o seu feito mais notório? Mateus 27, a partir do verso 45, eu quero ler alguns versos, diz o seguinte: ao meio-dia, o sol estava a pino, tá? Lá em cima. Desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Provavelmente nós tivemos um dos maiores eclipses solares de toda a história, neste exato momento. Ok? Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que é o que está aí na sua Bíblia, né? Que quer dizer, tá bom? Meu Deus, por que me abandonaste? Está no alto daquela cruz, com seus braços estendidos, citando um salmo de Davi: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias, parece, né? Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele exato momento, isso é o feito mais notório, nós estamos lendo aqui, tá? A obra, esse é o ato, esse é o feito que dividiu toda a história da humanidade. Impactou, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso, todo o reino espiritual. O texto diz que, naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima para baixo. A terra estremeceu, rochas se partiram, sepulturas, elas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Cara, isso é doido demais. Isso aqui em escatologia a gente vê um pouquinho melhor sobre esse texto, tá? Há alguns que acreditam que esse texto ele é muito difícil, porque ele só aparece aí, ele não aparece nos demais evangelhos. Naquele momento que Jesus está no alto da cruz, teve o eclipse, tem um terremoto, o véu do santuário se rasga, sepulturas, elas começam a tremer, provavelmente devido a esse terremoto sobrenatural, e homens que estavam mortos, eles ressurgem à vida, eles ressuscitam. Ele é complexo esse texto, porque alguns acreditam que eles ressuscitaram como Lázaro ressuscitou. Eles ressuscitam para esta vida, essa vida natural ainda. Mas há outros, do qual eu faço parte, que foi tão profundo o que aconteceu no reino do Espírito, que as almas daqueles que estavam no Sheol, de alguns daqueles que estavam no Sheol, começaram a voltar nos seus corpos já glorificados. A exemplo de Jesus, que ia voltar num corpo agora ressurreto, glorificado. Eles ressuscitaram. E o texto continua dizendo que eles saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Era gente já enterrada, tá, gente? Ou pelo menos que estava dentro do sepulcro, segundo o costume da época. Mas esse texto ele é muito complexo. Provavelmente, tá, ele faz parte, a gente cita isso lá em escatologia, sobre aquela chamada primeira ressurreição dos mortos que há de acontecer por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Aqui foi uma pequena amostra, ok? Mas enfim, deixando, né, essas coisas um pouquinho de lado aí, diz que eles entram na cidade santa e apareceram a muita gente. O capítulo 28, eu sei que tem uma quebra aí, mas continuando, tá?
tem uma quebra de capítulo, né? O verso 1 diz: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, ele rolou a pedra de entrada e sentou-se sobre ela. O seu rosto brilhava como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, eles tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. E a notícia é que ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. Esse é o feito, gente, mais notável, mais temível. Eu poderia, se eu fosse trabalhar, né, usando os termos que nós lemos lá em Deuteronômio, esse é o sinal, talvez a maravilha, a maior maravilha, é o sinal, né, o maior sinal que Deus deixou à humanidade. Muitas vezes a gente fica, né, se perguntando: Deus, eu quero um terremoto, eu quero uma tempestade, eu quero um ciclone, eu quero o sol parando, eu quero um mar abrindo, eu quero... Legal, isso é bom, nós vimos muitas coisas boas sobre isso. Mas está diante dos nossos olhos, gente, bem embaixo do nosso nariz, o feito mais notório. Quando Deus resolveu estender o seu braço, assim: eu vou demonstrar o meu maior poder, ele enviou o seu Filho, ele enviou Jesus. E lá no alto daquela cruz, ele brada, né? Há outros evangelistas que falam: está consumado, tetelestai, né? Está feito, está pago. Se a gente olhar o texto de Colossenses, olha o impacto que isso vai causando em todo o reino invisível, o reino espiritual. Tá? Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo de número 2, ele diz o seguinte, no partir do versículo 13, pode ser o 13 em diante, ele fala assim, Colossenses 2,13, tá? Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Olha só o que aconteceu. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-o na cruz. Desse modo, ele desarmou. Algumas versões falam, ele despojou. O que ele desarmou? O que ele despojou? Os governantes e as autoridades espirituais. E os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Houve uma separação, gente, no reino espiritual. Tá, quando Jesus bradou naquela cruz: está consumado, né? Paulo usa essa linguagem, ele cancelou um escrito de dívida que tinha contra mim e a sua vida. E ele encravou isso na cruz, dizendo assim: está, por isso tetelestai, está feito, né? Está pago, está consumado. E ali ele desarmou, porque Apocalipse vai apresentar Satanás como o acusador de nossos irmãos, aquele que nos acusa dia e noite, lá diante do trono de Deus, a cada falha nossa. Mas cada vez que nós nos quebrantamos, gente, pedimos perdão ao Senhor, nos dobramos aos pés dessa cruz, algo novo se faz. Jesus, que é esse advogado fiel, ele mostra aquela cruz dizendo assim lá, ó, o meu sangue pagou. Jesus, então eu poderia usar termos aqui como o homem perfeito. Eu sei que ele é o verbo que se encarnou e habitou no nosso meio, mas o homem perfeito, ele nos mostrou um modelo perfeito a ser vivido. Ele dividiu, gente, a nossa história. Mesmo você tendo nascido num berço cristão, você vai precisar de um encontro sobrenatural com o Senhor. Você vai precisar nascer de novo em Cristo Jesus. O Espírito, quando ele vem sobre nós, ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça, nós nascemos de novo. Algo acontece dentro de nós, a gente entende que nós temos a necessidade de um Salvador, porque há um acusador contra nós. Nós somos agora salvos. Não salvo do quê? Da ira de Deus, que nos mandaria para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. A gente vai ler isso daqui a pouco. E agora nós temos de novo a nossa comunhão restaurada com Deus. Se Adão perdeu, Cristo Jesus, esse homem perfeito, esse ato, esse feito mais notório, que balança ateus, que mexem com os gnósticos, que mexe com o mundo místico, todos falam sobre isso, porque eles precisam. Se eu preciso provar que Jesus existiu, você precisa provar que ele não existiu. O cristianismo abalou os 4 cantos do mundo.
não ficou preso a Jerusalém, a Judéia, a Samaria, chegou aos confins da terra. E nós estamos aqui 2000 anos depois, porque isso dividiu a história. Deus mostrou tanta força nesse ato, Deus resolveu manifestar todo o seu braço poderoso, o feito mais temível, gente, de toda a história, quando Ele nos deu o seu Filho. Dividiu a minha história, dividiu a sua, dividiu a história. No reino espiritual houve um abalo. Os demônios poderiam arrastar muitas pessoas ao inferno, ao Sheol, tá? O Velho Testamento fala de Sheol, o Novo fala do Hades, é o mesmo lugar. Pedro vai dizer que Jesus, quando Ele está no coração da terra, quando Ele morre, Ele desce às regiões inferiores da terra, e Ele usa um termo ali que alguns, eu não concordo com ele, Ele apregou, Ele proclamou aos espíritos em prisão no Sheol a sua vitória. E para mim Ele pegou toda aquela galera que estava, se você ler depois a história do rico e do Lázaro, você vai entender o que eu estou dizendo, tá bom? Está em Lucas 16. Uma galera que estava na região do tormento, ainda no Sheol, outra galera que estava no seio de Abraão. Jesus pegou todos esses, e agora Ele levou ao terceiro céu. Jesus dividiu o reino espiritual. Talvez Davi, talvez Abraão, homens que são tratados em Hebreus 11 como homens da fé, a galeria dos heróis da fé, e que aguardavam pela fé um Messias que viria e que os redimiria. Lembra que Davi cantou num salmo dizendo assim: Senhor, Tu não permitirás que a minha alma habite para sempre nas profundezas do Sheol. O Senhor há de me resgatar. E quando Jesus veio, muito provavelmente Ele foi resgatado. E Ele foi habitar com o Senhor nos céus. Houve um abalo, gente. Foi cancelado esse registro de acusações que havia contra mim e a sua vida. O texto de Filipenses 2, vamos lá passar por Filipenses também. Paulo fala algo extraordinário, é uma passagem muito conhecida, né? O verso 7 diz assim: em vez disso, falando a respeito do Senhor Jesus, tá? Ele esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo ou de servo, como dizem algumas versões, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A continuação do texto diz o seguinte: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, sejam nos céus, terceiro, segundo, esse céu que a gente vê, que é o céu atmosférico, onde as aves voam, todos se dobrem ao nome de Jesus, sejam nos céus, na terra e debaixo da terra. Demônios se curvam diante da majestade do Senhor, diante do brilho da sua glória. Esse foi o feito mais notório, mais notável do Senhor. O texto ainda diz: e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus é vitorioso, gente, e o seu feito mais notório foi enviar Jesus para nos dar nova vida. Eu vou repetir isso: Deus é vitorioso, sempre foi, sempre será, e nos enviou Jesus como seu feito, o seu ato mais maravilhoso, a maior sinal, a maior maravilha. Mas talvez a gente pensa vivendo no dia a dia, não, a vida é difícil, as circunstâncias não são fáceis, tem hora que eu penso em desanimo, enfim, você sabe da tua vida, não precisa ficar gastando aqui meus minutos repetindo essas coisas. A vida não é fácil, gente. Por que tanto choro, por que tanta lágrima, por que tantas coisas? Abra comigo, por favor, em 2 Tessalonicenses. Esse texto também, a gente comenta melhor sobre ele, tá? Quando a gente conversa mais, e a gente tem conversado bastante, né, gente? Isso daí, em muitos momentos, sobre escatologia, tá? Mas o verso 8, quando Paulo está falando a respeito da manifestação do anticristo, da vinda do nosso Senhor Jesus, enfim, tem várias verdades. Eu quero só o verso 8 aqui. Ele diz assim: então o homem da perversidade. Algumas versões falam que é o iníquo, é o anticristo, tá bom? Então o homem da iniquidade, ou o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Nós estamos, gente, num processo de redenção, num processo de salvação. Entre a primeira e a segunda vinda do Senhor, é um processo de santificação, um processo de redenção, de santificação, até chegarmos à chamada, né, glorificação.
Talvez isso para mim, para você que vivemos nesta era, né, neste tempo, começou no dia que você nasceu de novo. E vai até o retorno do Senhor, ou talvez até o dia que você partir dessa terra aqui. Nós estamos nesse processo, sendo trabalhados, sendo provados, como o crisol, né? Há um texto que diz como o crisol prova a prata, como os fornos, eles provam ou purificam o ouro. Nós estamos sendo cada dia, gente, purificado, provado. Mas nós precisamos entender essa verdade, não perder, não tirar os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, que o Deus que servimos é vitorioso. E o feito mais notório, mais absurdo que ele poderia ter feito, quando ele resolveu realmente demonstrar força sobrenatural, foi naquela cruz para nos salvar. E isso está acessível a nós. Essa mesma visão de que Paulo está tendo, Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte, por isso que eu li esse texto, para você entender, lá no final de todas as coisas, o fim desta era, ainda que venha um anticristo e persiga muitas pessoas e aconteça tantas calamidades descritas no Apocalipse, ele virá e o esplendor da sua vinda vai matar esse anticristo. João tem a mesma visão que Paulo, só que é um pouco mais detalhada em Apocalipse 19. Por isso que o Deus que nós servimos, gente, ele é vitorioso, a profecia vai se cumprir. É um texto um pouquinho mais, eu sei, tem muitos detalhes, eu não vou entrar, tá, gente? Eu quero avançar aqui para um momento de oração. Nós estamos fechando esses 21 dias de jejum e oração, mas eu quero ler esse esplendor da vinda do Senhor lá no final da grande tribulação. João tem mais detalhes sobre isso. A partir do verso 11 de Apocalipse 19, ele fala assim: eu vi o céu aberto, e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Ele vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Da sua boca, repara que é a mesma expressão, tá? Saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu vi um anjo em pé no sol, e esse anjo ele gritava para as aves, nos pontos mais altos do céu. E o que esse anjo dizia? Venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais, dos fortes guerreiros, dos cavalos de seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois eu vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome, sinais que enganavam a todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam a sua estátua. Tanto a besta como o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada. É a mesma expressão lá de Paulo, tá? Que saía da boca daquele que montava no cavalo branco. E diz que as aves do céu vieram e puderam se fartar ali. O cenário, se você não entendeu, é o seguinte: João está vendo o final da grande tribulação. Aquilo que nós chamamos de a batalha do Armagedon, a batalha talvez mais sangrenta da história da humanidade. Alguns até falam que ela seria o desfecho da Terceira Guerra Mundial, onde todos vão estar reunidos ali naquela região, em Israel, está naquele vale do Armagedon, que hoje é um vale bem verdinho, uma coisa linda. E quando todos os exércitos, aqui fala de fortes generais, as nações da terra tiverem ali para invadir a Terra Santa. Então, João diz que vê os céus abertos, e vem um, cujos olhos é como chama de fogo. Pessoal, não se engane, quando Jesus vier na sua manifestação gloriosa, ele não vem expressando misericórdia, ele vem demonstrando justiça. Por isso que o anjo que está em pé no sol, ele grita às aves dos céus e diz assim: venham, reúnam-se aves, porque vai ter um grande banquete aqui hoje. Hoje vai ter cadáveres de todas as nações, tudo quanto é tipo sanguíneo e etnia vai estar aqui hoje. Então reúnam-se e fartam-se da carne dessas pessoas que vão cair por terra hoje. Eles são seguidores, tá, do anticristo, da besta, do falso profeta. Tem um monte de informação aqui, eu não vou entrar nisso agora, tá, gente? A marca da besta, o 666, toda essa questão que envolve toda essa conversa, né, do Apocalipse. O que eu quero aqui hoje simplesmente trabalhar dentro desse texto é que esse cenário, onde está tudo cercado, onde parece que
tudo vai morrer, Israel vai sumir do mapa, e o povo de Deus vai... De repente o Senhor rompe os céus, vem, e com o esplendor da sua vinda, como diz o apóstolo Paulo, com a espada afiada que sai da sua boca, Ele vai matar a besta, né, o anticristo, o falso profeta, vai lançar eles para o lago de fogo e enxofre, e Deus vai botar fim a essa era. E eu entendo que, né, quando o Senhor Jesus descer nessa manifestação gloriosa, Ele vai inaugurar, tá, ou estabelecer o seu reino milenar. Tanto é que Apocalipse 20 vai entrar justamente nessa questão dos 1000 anos, que eu acredito que também é literal. Tá? Ano 1, 2, 3, até 999, 1000, e depois tem outras coisas que eu também não vou entrar aqui agora. Mas no final desta era, esse Deus que é vitorioso, Ele vai fechar a conta, gente, botar os pingos nos is e dizer assim: fechou a porta da arca, morreu, está feito. O Deus que nós servimos é um Deus vitorioso. Nós precisamos olhar para essas questões proféticas, porque isso nos ajuda a entender os momentos de processo da nossa vida. Deus não está nos conduzindo, gente, a um lugar de morte. Deus não está nos conduzindo a um afogamento. Deus não nos trouxe até aqui para morrer. Nós precisamos suportar processos, suportar os crisóis que refinam prata, os fornos que purificam ouro. O Senhor está nos conduzindo a um bom lugar, gente. Por isso que eu disse no começo, quando a gente resolve entregar a nossa vida a esse Deus, quando eu tenho a ideia disso, essa fé estabelecida num Deus que nunca perdeu, que é soberano. Nós cantamos aqui muitas coisas que eu estou falando. A minha vida está na mão dEle. Então Ele sabe o que está fazendo. Não, mas está doendo, tem luto, tem perda, Ele sabe o que está fazendo, porque ao fim desta era, o vitorioso vai descer e vai estabelecer sua vitória mais uma vez. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Existe uma implicação em servirmos a um Deus vitorioso. Isso é uma implicação bíblica. Isso também vai nos ajudar. Eu estou falando aqui de acesso a heranças espirituais. Eu vou tentar ser bem simples, para que assim, a pessoa mais simples que consiga entender. Você nasceu de novo. Você foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Essa cruz dividiu a nossa história. Esse é o feito mais temível de Deus, gente. Essa é a obra redentora, ela é a obra mais poderosa que existe sobre a face. Não existe pacto de sangue no reino do Espírito que supere esse pacto da cruz. Não existe. E eu já vi muitos pactos de sangue nessa questão espiritual, que amarravam pessoas a demônios. Mas eu nunca vi eles ficarem em pé diante da obra da cruz, diante do sangue do Senhor. Agora há uma implicação sobre acessar heranças espirituais. E talvez este seja o ponto aqui hoje. Talvez você já sabe sobre a obra de redenção. Você conhece, você é um salvo. E está naquela vida de mesmice. Nós precisamos acessar heranças espirituais. Eu vou te dar alguns textos, tá bom? Vai comigo em Romanos 8. Quando nós servimos a um Deus invencível, um Deus vitorioso, Deus é tão soberano e maravilhoso naquilo que Ele faz, que Ele não só se demonstra como soberano, como vitorioso, como invencível, como assim a glória dada ao nome dEle, mas Ele nos convida, e preste atenção no que eu vou dizer para você não confundir as coisas, tá? Ele nos convida como filhos, como um poema da criação, a ser coparticipantes desta mesma glória. Ele nos convida para fazer parte de um processo. Pelo amor de Deus, eu estou abrindo um parênteses aqui, eu não estou falando que a gente é igual a Deus, tá? Esquece isso. Eu não estou falando que a gente vai roubar a glória de Deus. Assim, sem Jesus a gente está perdido, nós estamos mortos, nós não temos força aqui nem para sair andando daqui sem Jesus. Tá? Se Deus resolver cortar o ar agora, que entra pelas nossas narinas aqui, agora nós ficamos mortos aqui. Ponto. A glória ela é toda de Deus. Mas à luz da revelação da palavra, a gente começa a entender que Cristo Ele nos salva, Ele nos redime desse cativeiro das trevas e nos coloca numa posição, gente, de honra, numa posição para andar vitoriosamente com Cristo. E aí eu vou arrumar esses termos aqui, tá? Segundo aos Coríntios diz assim: porque graças a Deus, porque em Cristo Jesus Ele sempre nos conduz. Algumas versões falam triunfantemente, outras versões falam vitoriosamente. E aí eu sei que devido a todo esse evangelho híbrido que está por aí, tá essa coisa bem gourmet, né? Você é o fofinho de Jesus, você é a princesinha, você é aquilo. Com criança legal, gente. Mas precisa amadurecer, acessar heranças espirituais. Causou muito mimimi no nosso meio. Né? Você é filhinho, você é um...
E aí quando a gente, por causa dessas coisas, quando eu falo assim, porque o Senhor nos conduz triunfantemente, nos conduz vitoriosamente, está em 2 Coríntios 2,14, a gente já começa a pensar assim, então vai ter dinheiro na área, então eu vou trocar de casa, então é o meu carro, eu não tenho nada contra essas coisas, vocês sabem muito bem disso. Mas eu estou falando sobre andar triunfantemente, vitoriosamente, sobre o pecado. Graças a Deus, que em Cristo Jesus, por causa da obra redentora da cruz, o Senhor me conduz de maneira vitoriosa sobre essa questão da escravidão do meu pecado. Eu não estou mais preso a imoralidades no âmbito sexual, eu não estou mais preso a pornografias, eu não estou mais preso a corrupções. Graças a Deus que sempre me conduz de maneira triunfante, porque eu não sou mais escravo do medo. Acesso a heranças espirituais. Eu estou usando esses termos para mexer com vocês mesmos, tá? Porque essas palavras a gente já começa a pensar o que a gente vai começar a ganhar nesse mundo material aqui. E mais uma vez eu friso, eu não tenho nada contra isso. Eu só acho que tem lugar e hora para todas as coisas. Paulo diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo seja conhecido diante de Deus, as vossas petições, isso com orações, ações de graça, para que, uma herança espiritual, para que a paz de Deus, acessar a herança espiritual, para que a paz de Deus guarde mente. Aí você vê uma galera totalmente aí ansioso, perturbado, morrendo de medo, crise de pânico, aquela coisa toda. Os cristãos que não aprenderam a acessar as heranças espirituais em Cristo Jesus. Porque não entenderam que o feito... Eu quero um feito notório, Deus, eu quero... Para o sol aí, para que a minha ansiedade aqui se acalme. Não, gente, o feito mais notório já foi realizado. É a obra da cruz e ela ainda é válida. Até que o Senhor volte, ela ainda está ali clamando e dizendo assim, ei, eu estou de braços abertos, venha, acesse heranças espirituais. É a paz que excede todo o entendimento, é uma herança espiritual. Não ser mais escravo do medo, é acessar heranças espirituais. O texto de Romanos, que eu falei agora há pouco, né? Vamos lá, senão eu esqueço de ler. Romanos, capítulo 8. Eu não estou nos colocando, gente, mais uma vez eu friso isso para não ser mal entendido, tá? Porque há uma teologia que vai nesse sentido. Eu não estou nos colocando à altura de Deus. Eu estou nos dizendo que Deus, na sua soberania, como o Senhor glorioso e dono de toda a glória, Ele resolveu colocar o homem, redimir o homem por causa desse feito notório da obra da cruz, perdoar os seus pecados, restabelecer a comunhão, dizer assim, eu sou vitorioso, eu vou te fazer vitorioso sobre muitos aspectos da sua vida. E mais uma vez você está pensando, né? Qual carro eu vou comprar? Vitória sobre o pecado, gente. Vitória sobre as murmurações. E isso é um caminhar no Espírito, isso é um caminhar sobrenatural. Vitória sobre as imoralidades sexuais. Fica aqui, fica ali, fica não sei aonde. Sabe, o jovem solteiro, você vai ser vitorioso, porque você vai se guardar até o casamento. Um andar sobrenatural. Ah, mas está todo mundo. É um andar sobrenatural. Isso é uma vida no Espírito. É o homem casado e a mulher casada que vão viver a vida até que a morte os separe. Porque isso é acessar heranças espirituais por causa desse feito notório da cruz do Calvário. É andar triunfantemente em Cristo Jesus. E apesar de todo mundo dar uma roubadinha, João, todo mundo pega um troco a mais. Todo mundo faz uma declaração de imposto de renda e enfia um negocinho ali para... Eu tenho acesso a heranças espirituais, eu não vou ser escravo do pecado. Eu vou andar uma vida sobrenatural no Espírito. Eu vou vencer as tentações da minha carne. Vamos ler o texto de Romanos 8, né? Senão eu acabo não lendo. Vamos lá. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Romanos 8, 17. Ele fala assim, se somos seus filhos... E eu sei que a maior parte de vocês aqui, se eu perguntar, você é filho de Deus? Vocês vão dizer assim, sou filho de Deus. Todo mundo junto repetindo, sou filho de Deus. Então vai lá. Diz assim, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Aí olha a chave aqui, né? Vamos falar de chave. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua... Acesso a heranças espirituais, há processo na nossa vida, gente. Tem hora que Deus vai tirar o financeiro para trabalhar a nossa dependência dEle. Tem hora que Deus vai talvez permitir que as nossas emoções sejam trabalhadas. Ira, medo, inveja. Né? Uns 7 anos atrás aqui eu falei sobre pelo menos 11 carcereiros da alma. Falando desse orgulho próprio, soberba, todas essas coisas que a gente precisa ir, que prende a nossa alma de ser livre em Deus. E qualquer hora nós vamos voltar a falar disso, já está na hora, né? Acessar as heranças espirituais, gente, que estão nesse feito mais notável do Senhor, na obra da cruz.
Você tem uma paz, você pode ter acesso à misericórdia. Por que eu e você andamos toda hora de cabeça baixa pelas ruas de Maringá, se sentindo culpado e com espírito de autocomiseração? Porque nós não aprendemos a acessar as heranças espirituais diante desse feito notório. Eu não quero aqui ficar enchendo o teu ego, eu estou falando aqui de acesso à herança espiritual. Eu sou um homem pecador, mas eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Eu sou um homem falho, eu tenho meus momentos de fraqueza, eu tenho meus momentos de desânimo, de tristeza, como todo mundo, como todos aqui têm. Mas eu sempre trago a minha lembrança, a minha memória. Senhor, eu posso participar dos seus sofrimentos, Jesus, para que um dia eu também seja participante dessa glória eterna. Participar dos sofrimentos de Cristo é ter acesso a heranças espirituais. É que ninguém quer sofrer, nós temos medo de sofrer. Quando a dor vem, a enfermidade vem, os próprios processos de Deus vêm. Deus, eu sou participante desse sofrimento, porque um dia eu vou participar dessa mesma glória. O feito mais notório do Senhor abriu um caminho onde eu posso acessar heranças espirituais. Eu vou ter o meu caráter trabalhado no meio desse não que o Senhor está me dizendo. Eu vou aprender a esperar. Acessar heranças espirituais, gente. A gente tem dificuldade em entrar... Gente, eu estou tentando ser o mais simples possível. A gente está com medo das coisas, medo, notícia. Cada notícia, cada profeta que eu ouço, ou cada cientista que eu ouço, eles vão na mesma direção. Eu estou até achando que eles estão certos. Entendeu? Que é a mesma percepção que eu tenho. Mas eu não vou me deixar escravizar pelo medo. Por isso que ao longo dessas 4 semanas, está vindo não sei o quê, está vindo. Mas eu conheço um Deus de feitos temíveis, de sinais e maravilhas, de mão forte, de braço poderoso. A igreja sobreviveu à perseguição de Roma, ela vai sobreviver. Para quem acredita que vai estar aqui na época do anticristo, vai sobreviver. Para quem não acredita, ela vai subir triunfante. A igreja ela vai até os últimos dias, gente. Ela vai subir gloriosa, perfeita, cantando o cântico da salvação. Ela vai subir, porque o Senhor vai nos conduzir a esse lugar. Acessar as heranças espirituais, gente. Nós precisamos entender isso. Esse é o feito mais notório. A gente padece muitas coisas na nossa vida porque não estamos acessando as heranças espirituais. Eu quero te contar eu não costumo fazer isso, eu não gosto, na verdade, de fazer isso, porque passa a impressão de que eu sou alguma coisa melhor que você, ou que, enfim, essa coisa toda aí que o pessoal gosta. Há algum tempo atrás, eu estava muito ruim mesmo, mas muito ruim, né, pulmão bem fechado mesmo, dificuldade para respirar, aquela coisa toda aí que muita gente passou. E assim, eu sou bem resistente com o hospital, gente. Não acredito em hospital, acho um monte de coisa de hospital, é melhor ficar quieto. Então, eu sou bem resistente aí, né, pro hospital propriamente dito. Mas eu acordei de madrugada e eu estava muito ruim naquela coisa, muito ruim mesmo. Não estava conseguindo nem dormir. Né, você não descansa. E eu saí da nossa cama, né, e fui para a sala. Eu me lembro assim, a te abate muito. Alguns de vocês sabem, a te abate muito, cara. Você fica... Assim, é uma tristeza misturada com uma falta de ânimo, com uma dor, né? Não sei se é bem dor, é um negócio que parece que fica ali, cara, é ruim demais. Eu comecei a pensar, eu falei, cara, acho que eu vou ter que ir para o hospital. Pensar comigo mesmo, tá bom? E aí eu comecei a analisar, né, as situações, né? Eu falei, acordo a Renata, né, peço para ela me levar, mas puxa, eu vou ter que acordar ela, as crianças vão ter que ficar sozinhas aqui em casa, o hospital geralmente é demorado. Ah, não, peço para ela me levar, e ela volta, ela me larga lá. E aí você fica pensando, não, vou pegar o carro e vou, mas puxa, a gente só tem um carro, vou ficar lá, né, provavelmente não vou sair, e ela vai ficar assim. Eu queria ver essas coisas todas passando, só para você entender o contexto. E assim, muito gente debilitada. Sabe quando você está a ponto assim de... Assim, Deus, eu estou cansado, Eu me lembro de ter fechado, e quando eu fechei os olhos, assim, que esse monte de turbilhão de pensamento, gente, uma claridade, assim, como se uma claridade passasse por mim, assim, e não foi audível, foi aquela voz do interior, disse assim, comporte-se como um homem da Nova Jerusalém. Você precisa se comportar como um homem da Nova Jerusalém. E não foi audível, aquilo veio de mim, aquele clarão. Para mim, aquele é o brilho da cidade celestial. E aquilo me tomou de uma maneira assim. Eu me lembrei na hora, eu falei, Senhor, aí nesse lugar não tem dor. Eu sei que não entra dor aí. Gente, e não foi uma cura instantânea. Eu me senti uns 50%, talvez 60% melhor do que eu estava, a ponto de, pelo menos, já voltar para a minha cama e conseguir dormir um pouco.
Mas naquele momento eu entendi muitas coisas, dentro dessa frase que para mim foi o próprio Senhor que falou dentro de mim, naquela voz interior: comporte-se como um homem da Nova Jerusalém. E só ouvir aquela voz e entender, Deus, ali não tem dor, não tem... Eu me senti melhor, depois de 2, 3 dias depois, gente, eu já estava assim, normal, caminhando, correndo, eu estava bom, vida normal, vida que segue. Mas isso abriu algo dentro de mim, porque eu falei, Deus, é isso, tem muitas situações no nosso meio, no meio da igreja, a gente não se comporta como homem da Nova Jerusalém. A gente está se comportando como homens mundanos. As mulheres se vestem como mulheres mundanas, não são como mulheres da Nova Jerusalém. A gente permite que muitas coisas venham sobre nós, na questão da ansiedade, da depressão. Eu não estou dizendo que essas coisas não tenham lá o seu mecanismo, talvez químico e psicológico e tudo mais, tudo bem. Mas a gente muitas vezes não acessa heranças espirituais, gente, porque a gente não se porta como homens da Nova Jerusalém. Se você lê o livro de Apocalipse 21 e 22, ali não tem dor, ali não tem tristeza. Ali não haverá mais lágrima. Ali o sol, esse sol que você sai aqui, parece que está queimando os ossos. Nem tem mais, porque a própria glória de Deus e do Cordeiro é que iluminam a cidade. Nós precisamos nos comportar como homens da Nova Jerusalém. Homens da Nova Jerusalém não estão presos à pornografia, gente. Homens da Nova Jerusalém não estão cantando mulheres por aí. Homens da Nova Jerusalém não estão mentindo nos púlpitos, gente. Homens da Nova Jerusalém são fiéis naquilo que prometem, gente. Vocês entendem? Homens da Nova Jerusalém são homens de fibra, são mulheres guerreiras. Homens da Nova Jerusalém são homens que gastam sua vida orando, jejuando, meditando nas palavras. Não são homens que gastam sua vida nos seus empregos, eles gastam de paixão, eles têm zelo pela presença. Homens da Nova Jerusalém, eles têm zelo pela santidade de Deus. Homens da Nova Jerusalém, eles têm os padrões, uma metanoia da sua mente mudado. Se esses são homens da Nova Jerusalém, quando eu digo, eu estou falando aqui no aspecto humanidade, da Nova Jerusalém. Homens da Nova Jerusalém, eles não andam cabisbaixo dizendo assim, ó Deus, ó céus, esse espírito de alto. Homens da Nova Jerusalém, eles sabem que no final desta era, o Senhor Jesus vai rasgar os céus, vai descer e vai ser vitorioso. E vai fazer uma igreja vitoriosa. Esses são homens da Nova Jerusalém. E nós precisamos nos comportar, pensar e agir como homens da Nova Jerusalém. Homens da Nova Jerusalém têm paixão e zelo pela presença. Então nunca lhes faltam lágrimas nos olhos, gente. Porque lá, na Nova Jerusalém, o próprio Senhor enxugará essas lágrimas de todos os olhos. Então, enquanto nós estamos aqui, gente, que não nos falte lágrimas. Que não nos falte, não tenha medo de sofrer pelo Evangelho. Não tenha medo de perder a promoção, não tenha medo de perder amizades, não tenha medo de ser chacota ao mundo, de ser um esquisito. Eu sou um homem da Nova Jerusalém, nós somos esquisitos pra caramba, gente. Porque nós temos um proceder santo, a igreja precisa ser conhecida, gente, por homens e mulheres com proceder santo. Nós não podemos ter comportamentos em que as pessoas do mundo estão olhando dizendo assim, ah lá, o pastor adultera, ah lá, o pastor vê pornografia, ah lá, o líder não sei das quantas, nem aparece na igreja, nunca vi o cara orando, nunca vi o cara se quebrantando diante de Deus. O fulano de tal lá, quem é ele? Estava lá pegando outra mulher agora há pouco, o outro lá roubou não sei quem. Nós não podemos ser conhecidos por isso, gente, porque nós somos homens, vamos nos comportar como homens da Nova Jerusalém. Porque de fora vão ficar os cães, os feiticeiros, os ladrões, os imorais. Todos eles vão ficar de fora. Acesse as heranças espirituais. Eu vou pedir para você se colocar de pé, por favor. Gente, eu quero chamar aqui rapidamente todos que durante essas semanas estiveram conosco. Nós estamos, para quem não sabe, a gente está encerrando um ciclo de jejum e oração. Hoje é o nosso 21º dia. E nós queremos entregar esse momento. Se você rapidamente pode sair do seu lugar, gente, vem aqui. E nós queremos orar. Entregar esse tempo. Entendemos sobre os feitos notórios do Senhor. Seus atos temíveis. Nós vimos tantas coisas, gente. Zelo pela presença. Homens da Nova Jerusalém, eles amam mais a presença do que o sono. Homens da Nova Jerusalém, eles amam mais a presença do que o Netflix. Como o Luiz disse muito bem hoje cedo, tem um contador, tem um cronômetro dentro dos seus aplicativos aí. Olha a quantidade de horas que você está dentro deles.
e quanto que a gente está diante da presença do Todo-Poderoso. Eu sei que isso é só uma métrica, é só um instrumento de medição. Mas olha aí. Comporte-se como homens da Nova Jerusalém. Homens de palavra. Homens que quando a gente fala alguma coisa... Eu sei, gente, eu não estou aqui acusando ninguém. A gente falha, eu falho também. Mas nós precisamos nos comportar como homens da Nova Jerusalém. Acessar heranças espirituais. Vou pedir que toda a igreja feche seus olhos. Pai, eu quero orar aqui, Deus. Por todos nós que estamos aqui, Jesus, primeiramente. Que os meus irmãos tenham entendido, Senhor Deus, que o seu feito mais notório, Senhor, aquilo que abalou os céus e terra, Jesus, dividiu a história dos homens, dividiu o reino espiritual, Deus. Hoje todas as potestades, principados, Deus, governos, soberanias, se prostram diante do nome do Senhor Jesus, Pai. Porque o Senhor é esse vitorioso, o Senhor no alto daquela cruz, o Senhor bradou, e o Senhor foi vitorioso, Deus. E não só isso, mas o Senhor tem conduzido ao longo dos séculos uma igreja vitoriosa. Uma igreja, Senhor Deus, que tem triunfado, Deus, mesmo em cova de leões, mesmo em Coliseu, Senhor Deus, mesmo em perseguições, Pai. Mesmo diante de tantas dificuldades ao longo dos séculos, Senhor Deus, nós chegamos aqui em 2025, Senhor Deus, da era comum, Senhor Deus, porque o Senhor dividiu a história, Senhor. Queiram os muçulmanos, queiram os judeus, queiram ou não, Senhor Deus, os árabes queiram ou não, o mundo, Senhor Deus, do extremo oriente queiram ou não, eles podem andar no calendário que eles quiserem, Deus, mas o calendário da era comum, Senhor Deus. Nós estamos no ano 2025 desse feito notório, feito que tem transformado, Senhor Deus, vidas, famílias, mudado vidas, Senhor Deus, de pessoas, muitas vezes caídas pelas ruas, Senhor Deus. Tem dado um novo significado, Senhor Deus. Tem restabelecido, tem conduzido muitos santos até a Jerusalém celestial, Senhor Deus. E nessa noite aqui, Espírito Santo, talvez há alguém entre nós, Senhor Deus, que precisa se achegar aos pés da cruz, Senhor. Talvez há alguém entre nós aqui nessa noite, Deus, que tem se afastado, Jesus, que tem andado distante dos seus soberanos caminhos, Senhor Deus. E o Senhor diz essa noite: ei, os meus planos são maiores do que os seus, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um fim proveitoso. Pai, a minha oração é que esses meus irmãos, Senhor Deus, aconteça um dínamo, Deus, uma explosão dentro deles agora do Teu Espírito, Senhor Deus, reconhecendo que são pecadores, homens que precisam se quebrantar diante da Sua glória, Senhor Deus, para que haja restauração de intimidade, que eles possam acessar essa herança espiritual de intimidade para com o Senhor, Deus. Voltar a orar, Deus, voltar às práticas espirituais, Deus, andar nos seus caminhos, um caminho santo, de proceder reto, Senhor Deus, não de proceder leviano, Senhor Deus. Pai, eu quero declarar aqui sobre a vida dos meus irmãos, Senhor Deus, que estão sobre toda essa congregação aqui, eles vão vencer o pecado, Deus, o pecado que tenazmente nos assedia dia e noite, Senhor Deus. Eles vão vencer as imoralidades, Senhor Deus, por causa do poder do Teu Espírito que foi derramado sobre nós, Senhor Deus. Esse feito tão temível, tão notório, Deus, essa capacitação sobrenatural, Deus, que vem para nos fazer andar sobre o pecado. O Senhor há de conduzir cada um de maneira triunfante, de maneira vitoriosa, Deus. Não serão mais escravos do pecado, Senhor Deus, mas eles vão andar, Senhor Deus, dizendo: obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor não só me resgatou, mas o Senhor tem me feito, Senhor Deus, andar sobre o pecado. Eu não sou mais escravo dele, eu estou livre, Senhor Deus. Obrigado, obrigado, Senhor Deus, porque o sentimento de culpa não está mais sobre mim. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Senhor. Essa é a Sua palavra, Deus, uma palavra de liberdade, de cadeias quebrando nessa hora, Senhor Deus. As amarras de Satanás, as amarras do pecado, Senhor Deus, elas são destronadas pela unção do Espírito, Senhor. Pela unção do Espírito, pela unção da verdade, Senhor Deus. Pela luz que há no Teu rosto, Senhor, meu Deus. Que a força do pecado, Deus, que causa morte, seja destronada nessa hora, Deus. E que filhos aqui possam acessar as heranças espirituais em Cristo Jesus. Que a paz que excede todo entendimento, Senhor Deus. O sentimento de medo, de escravidão, Senhor Deus, que caia por terra, Pai. Se nós confessarmos os nossos pecados, a palavra diz que o Senhor é fiel, justo, verdadeiro, Deus, para nos perdoar e para nos fazer novas criaturas, Senhor Deus.
Eu declaro sobre essa casa, Senhor Deus, uma casa que tem zelo pela santidade, Deus. Zelo pela presença, Senhor Deus. Ela ama isso mais que tudo na sua vida, Senhor. Nos batiza com fogo, Espírito Santo. Vem purificar, Senhor Deus, as raízes de amargura dentro de nós, Senhor Deus. Vem purificar, Senhor Deus, os nossos olhos. Toca em homens aqui nos olhos, na mente, Senhor Deus. Vem purificar as nossas mãos, Senhor Deus. Vem purificar os nossos corações, Senhor Deus. Vem purificar o nosso andar, Senhor Deus. Que seja um andar puro, Senhor. Vale a pena sofrer pelo seu evangelho, Deus. Vale a pena abrir mão, Deus, das coisas por causa do Senhor, Jesus. Pai, eu também quero unir minha oração, Deus, com esses irmãos, esses valentes de oração, Deus. Homens notáveis, Senhor Deus. Estivemos entrincheirados, Senhor Deus, aqui por 4 semanas, Senhor Deus, orando, clamando ao Senhor, Pai. 21 dias, Deus. Alguns aqui talvez clamando por restaurações dentro da família, Deus. Alguns aqui clamando por um avivamento, Deus. Outras pessoas por milagres específicos em suas vidas, Senhor Deus. Eu quero juntar aqui a minha voz, Deus, a voz desses guerreiros aqui, Senhor Deus. De homens e mulheres valentes, Senhor Deus. Que amaram mais a sua presença nessas semanas, Deus. Do que a própria vida, talvez, do que o próprio descanso, Senhor. E eu quero pedir aqui, Deus, que os portais eternos da glória, Deus, se abram nesse lugar. E que eles possam colher a 100 por 1, Senhor Deus. Que os milagres que eles estão pedindo, Senhor Deus, possam acontecer, Espírito Santo. Senhor, o seu braço não se encurtou, Senhor Deus. O seu braço está estendido, Senhor Deus, para nós nessa noite, Senhor Deus. Então faz isso, Espírito Santo. Nós entregamos diante do seu altar esse tempo de consagração, Deus. Esse tempo de busca. E que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, possa manifestar o seu braço forte, Deus. A sua mão de poder, Senhor Deus. A sua destra fiel, Senhor. Que o Senhor aqui possa fortalecer a vida de cada um, Deus, para que eles possam envergar os arcos de bronze, Senhor Deus. Prepara mãos e pés aqui para a batalha do dia a dia, Senhor Deus. Que eles andem, Senhor Deus, pelas ruas de Maringá, Senhor Deus, como um triunfante exército sobre o pecado, vencendo as tentações, Senhor Deus. Não caindo, Deus, nas conversas da serpente, Senhor Deus. Que sejam homens e mulheres de verdade, Senhor Deus. De caráter, de integridade, Senhor Deus. E que os céus se abram sobre a vida deles, Senhor Deus. Que o Senhor abra os bons tesouros do Senhor, Pai. E derrame sem medida, Senhor Deus, sobre esses homens e mulheres, tudo aquilo que eles têm clamado em oração. Que eles possam ver o fruto, Senhor Deus, do seu penoso trabalho, Espírito Santo. Toca eles, Deus, de maneira assim maravilhosa. Dá experiências sobrenaturais. Que os anjos visitem durante a noite, Senhor Deus, durante o dia. Que a voz do Senhor faça eles estremecerem, Deus. Talvez no trânsito, talvez caminhando por essas ruas, Senhor. Nós queremos te agradecer e te entregar esse tempo, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque aquele que começou a boa obra na nossa vida, Deus, o Senhor é fiel para completá-la até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Milagres estão acontecendo aqui. Há movimentações no reino espiritual, Senhor. A honra é sua, Pai. A glória é sua. Tu és digno de tudo, Senhor. Digno de tudo, Senhor.